Oi, meu nome é Yuri Marinovic Ana Lara Nicoletti. e estamos aqui com o Sr. Nicola. Sr. Nicola, o que existia nos quintais nas décadas de 50 e 60? Nas décadas de 40, 50, 60, na Vila Prado principalmente, havia muitos quintais nas casas. Então, para que servia o quintal? Alguma plantação de horta, criação de galinha. E aí, nas casas que não tinha banheiro, havia uma casinha no quintal, no canto do quintal, onde as pessoas faziam as necessidades, chamado latrina. E mais nada. O que tinha nos quintais era isso aí. Certo. Como o lixo era descartado, jogado fora, tipo de coleta e destino, para onde ia? O serviço de coleta de lixo existia, mas era feito por carroças e não em toda a cidade. A gente punha o lixo numa lata de 20 litros, colocava na frente da casa, todo dia de manhã, o carroceiro passava e recolhia o lixo. As casas que não tinham, que o lixeiro não passava, geralmente terrenos baldios serviam para depósito de lixo. Como e onde eram feitas as compras para casa? As compras eram feitas em armazéns, antigamente não havia supermercado. A gente ia no armazém e comprava de tudo, comprava açúcar, arroz, feijão, tudo. Se fosse para entregar em casa, geralmente o armazém já tinha ali uma carrocinha com burro ali na frente, é o que fazia a entrega. Ou pessoas, entregavam de bicicleta, a pé, ou então a gente comprava e levava com a gente mesmo. Padaria. A padaria entregava o pão em casa todo dia de manhã. A padaria tinha uma carrocinha que levava o pão. O leite era entregue com carrocinha na praça, tudo antes das 6 da manhã, deixado na porta de casa, ninguém mexia. Se abria a porta, já estava ali o pão e o leite. E a gente pagava por mês. Todo mês o leiteiro vinha em casa e recebia. O leite era vendido em litros de vidro. Não havia leite como hoje. Então, era litro, o carroceiro entregava de casa em casa. Tinha um sininho na carroça que ia batendo. Tem. Como era feita a higiene corporal e a lavagem das roupas? Higiene corporal é o seguinte, viu? Vocês vão dar risada, mas é verdade. Como as casas não tinha chuveiro, não tinha banheiro, a maioria, alguns tinham. Então, o que havia? Uma bacia muito grande lá dentro do quarto. Então, a mãe da gente enchia a bacia de água meia quente, fechava a porta, aí você tomava banho de bacia. Sentava pelado dentro da bacia, tomava banho, se enxugava, aí a mãe da gente vinha lá, jogava aquela água, punha para o outro tomar banho. E às vezes havia muitas pessoas que não tinham muita higiene, então à noite só lavava os pés. Só tomava um banho por semana, entendeu? Ele de sábado tomava banho e durante a semana lavava os pés. A higiene pessoal dos antigos quase que era exclusivamente isso aí. Era tomar banho de bacia. Eu, por exemplo, eu ia todo dia nadar no espraiado. Espraiado lá onde é o parque, onde é o parque ecológico. Então, eu já ia lá, eu nadava, eu ia no chuveiro, tomava banho, punha roupa. Então, geralmente, eu quase que chegava em casa, não precisava utilizar aquela bacia. Eu já ia tomar banho lá no espraiado. Eu tinha uma bicicleta, ia correndo lá, tomava o banho e voltava em casa. O primeiro encanamento de água em São Carlos chamava-se Biquinha, onde é o teatro. Em 1890, eles encanaram aquela água numa caixa d'água, então algumas residências já tinham água encanada. Depois, de 1915 para em diante, é que começou a distribuir água com encanamento como tem hoje, entendeu? Mas não havia tanta água como hoje. Era racionada, durante o dia tinha horas que tinha água num lugar e não tinha no outro, fechava a torneira. Então não tinha muita água, não.
Hoje em dia, você abre a torneira, tem água a qualquer hora. Primeiro não tinha. Como eram os transportes na época? O transporte em São Carlos, transporte coletivo de pessoas, era unicamente feito pelos bondes. A partir de 1962 até a partir de 1914 até 1962. Foram 48 anos de linha de bonde. Aí foi substituído pelos ônibus. Antes disso, em 1896, foi feita uma linha de bonde puxada com burro, não com eletricidade. Durou apenas 2 anos. Aí veio uma peste em São Carlos, morreu muita gente, então esses bondes não funcionou mais. Aí passou 14 anos que puseram os bondes elétricos. Aqui em São Carlos, pessoas que tinham carro, podiam se contar no dedo. Onde, por exemplo, dizer algum médico. Eu acho que nem o prefeito não tinha carro aqui em São Carlos, entende? A maioria era charrete, puxada com burro. O transporte era feito todo ele, antes do século XIX, feito em carro de boi. Depois veio os carroção e passaram as carroças com um animal. A maioria era feito assim. E os trens, o transporte fora da cidade, era feito só de trem. Você viajava para São Paulo, não tinha ônibus. A gente ia de trem. Sempre. Havia aqui em São Carlos, diário, 5, 10 trens por dia. 5 ia para São Paulo, 5 voltava para cá. E aqui dentro da cidade, podia se contar aí centenas de carroças correndo para cima e para baixo, transportando mantimento, café, arroz, tudo. Era tudo por carroça. Existiam queimadas? Olha, todo mundo queimava antigamente. O sujeito montoava o capim no quintal, punha fogo. O sujeito saía na rua, via uma moita de capim, punha fogo. Então, na cidade, você via queimada para todo lado. Todo terreno vazio, baldio, todo terreno tinha uma queimada. O povo gostava de pôr fogo em tudo. Na cidade havia árvores. Onde? A cidade era mais arborizada antigamente do que é hoje. Por quê? Tinha muitas casas que o quintal era quase um quarteirão de pomar, entendeu? Havia árvores frutíferas, quase que em cada canto da cidade você ia comprar fruta, você ia comprar jabuticaba, laranja, tudo nas chácaras. Todo mundo, a pessoa abastada que tinha dinheiro, comprava um quarteirão de terra e plantava um pomar. Então, você queria comprar uma laranja, em vez de ir numa quitanda, você ia num pomar e comprava diretamente. O senhor conhece algum animal que tenha desaparecido nessa região? Antigamente a gente ia no Broa, pela estrada de terra, e de vez em quando eu ia de bicicleta. Era raramente que acontecia, mas a gente via, passava algum lobo-guará, passava na frente da bicicleta, algum viadinho pequeno, tinha muito tatu, havia muito tatu nessas estradas. Dentro da cidade aqui, não animal selvagem, só se fosse em cativeiro. Andando assim livre, que eu sei, São Carlos tinha muita cabra, né? O que tinha de cabra aqui, a Vila Prado chamava Vila das Cabras. E cavalo solto na rua, isso aí tinha muito. Existiam eletrodomésticos? Eletrodoméstico de luxo, que eu sei, a enceradeira foi um dos primeiros eletrodomésticos que apareceu. A pessoa encerava o chão e passava a enceradeira. Liquidificador que eu conheci, que veio aqui em 1950, já começou a aparecer liquidificador importado dos Estados Unidos. Não tinha fábrica, ainda não tinha. E batedeira para bolo, havia algumas, muito pouco. O que havia em casa, que eu me lembro,
era o moinho de moer café. O café era torrado, era posto num moinho preso numa mesa, então você moía para poder fazer o café. A gente comprava o grão de café e torrava em casa e moía em casa e fazia o café. Isso aí acabou depois que montaram as torrefações, acabou esse negócio. A carne, você comprava a carne em pedaço, tinha uma máquina de moer carne. Tinha as peças, colocava ali, então carne moída era moída em casa. Tinha a máquina de moer carne, tudo manual. A maioria das casas, nos quintais, tinham plantação de cana, entendeu? Então a gente tinha uma engenhoca para fazer garapa, tinha muito disso aí. Você punha a cana, tudo movido à mão. Então, do resto que tem hoje, isso aí não tinha nada disso. Encerramos a nossa entrevista aqui com o seu Nicola e acabou por hoje. Tchau.